Glória a Deus, estamos iniciando agora a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Prazer, eu sou o pastor Tiago e eu já quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto no qual nós iremos meditar hoje, que é Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos meditar nos versos 21 a 28, tá bom? Enquanto você vai abrindo aí, enquanto alguns irmãos estão chegando, eu já queria anunciar que provavelmente a partir do próximo domingo nós não vamos conseguir manter esse mesmo horário para a nossa escola dominical, certo? Estamos fazendo às 4 horas do domingo, mas por conta do decreto estadual, nós vamos precisar fazer cultos dominicais aos domingos à tarde. Então vai ficar muito difícil fazer os cultos e também a escola dominical, né? Então vamos ter que ver outro horário aí para continuarmos estudando sobre os milagres de Jesus. Muito provavelmente a nossa escola dominical será pela manhã, logo após o nosso culto das primícias, né? O culto de domingo pela manhã ali, logo após, terminando o culto, nós teremos um pequeno momento também de estudo acerca dos milagres do Senhor, tá bom? Então, já peço que os irmãos fiquem atentos, você que está nos acompanhando nesta série, que deseja continuar estudando conosco acerca dos milagres de Jesus, provavelmente no próximo domingo nós estaremos em um outro horário, tá bom? Já quero dar a paz do Senhor para a irmã Sandra, para a irmã Suiane e para os demais irmãos que estarão agora participando conosco, tá bom? Irmã Yolanda também, lá de Russas, que Deus abençoe a vida de todas e de todos vocês. Marcos capítulo 1, versos 21 a 28, é o texto no qual nós iremos meditar hoje. Em nossa escola bíblica dominical, nós estamos em meio a uma série estudando sobre os milagres de Jesus em ordem. Os evangelhos registram aproximadamente 37 milagres de Jesus, entre 35 e 37. E nós estamos procurando fazer isso em ordem, ou seja, no momento em que esses milagres aconteceram na vida e no ministério de Jesus. Até agora, nós já vimos nos 2 domingos anteriores os 2 primeiros milagres do Senhor, que foram, primeiro, a transformação da água em vinho, milagre que ele operou em um casamento, foi o primeiro milagre que ele operou, que ali iniciou o seu ministério, e o segundo milagre que nós vimos no domingo passado, que foi a cura do filho do oficial à distância. Jesus curou o filho deste oficial do rei à distância. Hoje nós vamos ver o terceiro milagre de Jesus, que é narrado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, é o segundo Evangelho, versos 21 a 28. Irmãos, esse texto, essa passagem, vai gritar acerca da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa autoridade de Jesus, ela pode ser vista aqui em 2 áreas, e são sobre essas 2 áreas que nós vamos meditar hoje. Primeiramente, nós vemos aqui a autoridade de Jesus para nos ensinar, ok? A autoridade de Jesus voltada para o ensino, para o nosso ensino, algo muito necessário a cada um de nós. Vamos começar lendo o verso 21. Marcos 1 e 21, que diz assim: Depois entraram em Cafarnaum. Aliás, vamos orar antes, né? Antes de fazer a leitura desse texto, vamos orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos agracie, nos ajude a entender a sua palavra. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, com a tua permissão, queremos estar, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua direção para as nossas vidas. Então, Pai, entregamos este momento em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai, pedindo que o Senhor nos instrua, nos faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa agora cada um daqueles que estarão acompanhando, Senhor, esse estudo, que possamos crescer juntos. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, a primeira área na qual nós vemos a autoridade de Jesus aqui é na área do ensino. Jesus tem autoridade para nos ensinar. É o que nós vemos nos versos 21 e 22. Vamos começar lendo o verso 21, tá bom? Diz assim, Marcos 1 e 21.
Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Irmãos, aqui cita a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia, e ela tem sido chamada por alguns de o quartel-general de Jesus durante a sua vida, durante especialmente o seu ministério. Por que o quartel-general de Jesus? Porque foi em Cafarnaum que Jesus passou a maior parte do tempo. E foi também em Cafarnaum, interessante, que ele operou a maioria dos seus milagres. Por isso, essa cidade tem sido chamada de o quartel-general de Jesus. A cidade que Jesus escolheu para nela operar a maioria dos seus milagres. A maioria dos milagres que nós vamos estudar acerca de Jesus foram operados nessa cidade de Cafarnaum, uma cidade simples, interessante. Jesus, ele percorre caminhos simples fazendo a sua obra, né? E aí o texto diz então que entrando nessa cidade, entrando em Cafarnaum, logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A sinagoga era o local no qual os judeus se reuniam para estudar a lei, para estudar a Torá, para estudar o Antigo Testamento. E o que me chama muita atenção aqui, irmãos, é o fato de o texto dizer que ao entrar em Cafarnaum, Jesus foi logo no sábado ensinar na sinagoga, né? Jesus foi logo no sábado. Essa palavra logo, ela pode ser traduzida por imediatamente. Olha que interessante, irmãos. Jesus mal entrou na cidade e ele foi imediatamente ensinar a palavra de Deus ali na sinagoga daquela cidade. Essa palavra imediatamente, quando você lê logo, a palavra logo, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê que ela se repete muitas vezes. Jesus está sempre em movimento, Jesus está sempre fazendo algo, Jesus está sempre pronto a servir, a curar, a ensinar, a expulsar demônios. Aqui eu vejo então a prontidão de Jesus em ensinar, né? A prontidão de Jesus. Irmãos, e trazendo isso para as nossas vidas, é exatamente assim que nós devemos enxergar as oportunidades que Deus nos dá de fazer algo para Ele, de servir a Ele, de compartilhar a palavra dEle com outras pessoas. Nós devemos sempre estar prontos, nós devemos estar preparados para fazer isso no momento em que a oportunidade surge, imediatamente. Infelizmente, nós temos muito a tendência de receber uma oportunidade e ficar adiando e querer deixar para depois. Mas aqui nós vemos o exemplo de Jesus, que logo ele veio, logo ele quis ensinar, logo ele quis transmitir a mensagem. Então, a primeira característica do ensino de Jesus, do ministério de ensino de Jesus aqui, que eu vejo, é a prontidão dele. A prontidão do Senhor a ensinar, né? Ele estava preparado, ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus, e que assim nós sejamos também, nós que recebemos essa palavra, que tenhamos essa dedicação, que tenhamos essa ousadia, essa prontidão de ensinar a palavra de Deus. Como nós estávamos comentando ontem eu recebi a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em uma rádio, aqui mesmo na nossa cidade. Os irmãos me convidaram e nós estávamos conversando ali sobre essa necessidade de compartilharmos a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Então, nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda sobre a terra. O que nós sabemos é que é pouco. Podem ser anos, podem ser meses, podem ser dias, podem ser horas. Então é necessário que nós, como conhecedores da palavra, como recebedores da palavra, sejamos também transmissores da palavra. Estejamos dispostos a compartilhar essa palavra com outras pessoas, independente de quantidade, né, independente de reconhecimento, que possamos compartilhar essa palavra com outras pessoas. Amém? Queria dar a paz do Senhor para o irmão Cláudio Portela, também para o irmão Jackson. Que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, repetindo, a prontidão de Jesus é a primeira característica que nós vemos aqui em relação ao seu ensino. Ele chegou em Cafarnaum e ele foi logo ensinar na sinagoga, né? Que nós sejamos assim também. Porém, não é só a prontidão de Jesus que nós vemos aqui, nós vemos também uma segunda característica dele em relação ao ensino, e essa característica se encontra no verso de número 22. Acompanha comigo. Maravilhavam-se
da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Maravilhavam-se da sua doutrina, em outras versões vai dizer do seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, essa vai ser a primeira de 2 vezes nesse texto em que as pessoas vão se admirar com Jesus, em que as pessoas vão ficar maravilhadas com ele, atônitas com ele, porque Jesus, ele tem essa capacidade de nos maravilhar. Jesus tem essa capacidade de nos deixar admirados, de nos deixar surpresos, né? Quantas e quantas vezes Deus já não fez isso? Deus já não nos deixou maravilhados, surpresos. Então essa é a primeira vez, aqui em Marcos 1:22, é a primeira vez nesse texto, de 2 vezes, em que as pessoas vão ficar maravilhadas com Jesus. E por que eles ficam maravilhados com Jesus? Nesse primeiro caso, é por causa do seu ensino. Eles ficam maravilhados com a autoridade que Jesus tem ao ensinar, né? Pai do Senhor, irmã Eliane Lima, que Deus abençoe a irmã e toda a sua família. Jesus, a multidão fica maravilhada com a capacidade, com a autoridade que Jesus tem ao ensinar. E por quê? O texto diz, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os responsáveis por escrever as leis na época de Jesus. Então, os escribas, eles tinham a necessidade de serem pessoas letradas, pessoas conhecedoras da lei. Porém, o problema é que muitas vezes, quando eles iam ensinar, eles ensinavam se baseando em outras pessoas. Eles acabavam ensinando o que outras pessoas diziam, citando outras pessoas, outros mestres, conforme disse fulano de tal, conforme pensava o cicrano, né? Então eles não tinham autoridade própria, eles falavam em nome dos outros. Infelizmente, muitas vezes, nós vemos, inclusive até pastores, que muitas vezes se baseiam mais no que os homens dizem, no que os seus estudiosos prediletos dizem, do que mesmo na palavra de Deus. Nós vemos pessoas fazendo isso no púlpito, nós vemos pessoas fazendo isso em aulas, né, citando fulano, cicrano, pessoas mortas. E eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso, mas Jesus era diferente. Jesus chega e Jesus, ele fala por conta própria. Jesus, ele é original. Jesus não vem para repetir o que outros mestres disseram. Jesus vem para transmitir a verdadeira e genuína palavra de Deus, cuja fonte é o próprio Deus. Então Jesus não falava na autoridade de outras pessoas. Jesus falava em sua própria autoridade de Filho de Deus. E era isso que deixava as pessoas maravilhadas. Era isso que deixava as pessoas admiradas. Eles viam a diferença em Jesus. Ele falava com autoridade própria. Ele falava com propriedade. Aquilo que ele dizia, como conhecendo realmente a verdade, irmãos. Isso deixava as pessoas admiradas. Então, como eu disse, não é errado nós consultarmos o que outros homens dizem, né, o que outros homens disseram, fizeram acerca da palavra de Deus. Mas se nós quisermos imitar, compartilhar um pouco da autoridade de Jesus, nós temos que ir à fonte. E qual é a fonte? É a presença de Deus. Nós temos que passar tempo com o Pai de Jesus. Nós temos que passar tempo com a palavra de Jesus. E não ficar repetindo o que outros homens disseram. Por mais importante que seja, a fonte não são os outros homens. A fonte é o próprio Deus. A fonte é a presença de Deus. Eu tenho que passar tempo na presença de Deus. E eu tenho que passar tempo na palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi mensagens de pessoas repetindo outras. Porque eu já tinha ouvido a mensagem pela própria pessoa e aí eu ouvi outro repetindo. E não tem autoridade. A autoridade é aquilo que Deus nos entrega. Entendeu? Então nós temos que falar com autoridade, porque era assim que Jesus
falava. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Amém? Então é assim que nós devemos ser. Então esse é o primeiro exemplo de autoridade de Jesus. Jesus possuía autoridade ao nos ensinar. Ele ensinava com autoridade de Filho de Deus. Porém o texto vai falar de outra autoridade de Jesus. É a autoridade de Jesus para expulsar demônios. É sobre isso que nós vamos falar agora, a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Quero, nesse momento, dar a paz do Senhor para a irmã Etelvina Amorim, que sempre está conosco, nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, viu, irmã Etelvina? Glória a Deus. Então, primeiro nós vimos a autoridade de Jesus para o ensino, e agora nós vamos ver a autoridade de Jesus para a expulsão de demônios. É agora que o milagre vai acontecer, né? É ao expulsar o demônio que o milagre vai ocorrer. Vamos ler os versos 23 a 26. Marcos, capítulo 1, versos 23 a 26. Não tardou que aparecesse na sinagoga, enquanto Jesus estava ensinando, um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Olha a autoridade de Jesus, né? Jesus nem conversa com o demônio, diz: cala-te e sai desse homem agora. Então, verso 26, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Irmãos, percebam comigo que esse texto fala sobre espíritos imundos. Quem são esses espíritos imundos? Há quem acredite que os espíritos imundos citados na Bíblia são espíritos de pessoas que morreram, de pessoas más, que morreram, pessoas sem Deus, né? E elas ficam vagando aí pela terra e são capazes até de possuir os seres humanos. Então essa é uma das teorias de algumas pessoas acreditam nisso. Porém, a hipótese mais aceita e na qual eu acredito é que os espíritos imundos citados na Bíblia são anjos que não guardaram seu estado original. São anjos que caíram em pecado acompanhando Satanás. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não se rebelou sozinho. Alguns anjos caíram com ele e acompanharam Satanás em sua queda. E por isso são chamados de anjos caídos, espíritos imundos, porque não têm corpo, ou demônios. Então, é nessa hipótese que eu acredito, eu sou mais tendencioso a ela, né? Não que são espíritos de seres humanos que morreram, e sim, porque a Bíblia não dá essa abertura para crermos que espíritos continuam por aí vagando. Não, eu não acredito nisso, não acredito que a Bíblia ensina isso, né? Há quem acredite, eu não. Eu prefiro acreditar que são anjos caídos, que perderam o seu estado original, fizeram a maior besteira do mundo, que foi se rebelarem contra Deus, né? Se rebelaram contra Deus, e ninguém inteligente deve fazer isso, porque as consequências são trágicas, né? São trágicas, mas eu creio que os espíritos imundos aqui e os demônios são a mesma coisa, são anjos caídos, tá bom? Você pode até deixar depois aí a sua opinião, mas é assim que eu acredito, e muitos que estudam a Bíblia também, tá bom? São seres inferiores a Deus. Com certeza não existe aí um duelo entre o diabo e Deus. Quem pensa isso está errado, né? Tem gente que pensa que Deus e o diabo estão duelando. Irmãos, o diabo é um cão na coleira. O diabo é um cachorro na coleira, só vai até onde Deus permitir, né? Só Deus, só o Senhor tem o poder, como o irmão Cláudio está falando aqui. Eu quero dar a paz do Senhor também para a irmã Edneuza Ramiro, nossa querida irmã Natalina Inácio, boa tarde, paz. Glória a Deus. Irmã Suiane, creio assim também. Ô mulher inteligente essa Suiane, viu? Então, irmãos, eles são inferiores a Deus, também acredito assim.
também que são anjos rebeldes que acompanharam o diabo. A irmã Etelvina também acredita nessa hipótese, né? Ela parece mais plausível, digamos assim, nisso que nós acreditamos. Então, irmãos, como eu estava dizendo, eles são seres inferiores a Deus, obviamente. Deus é soberano, como nós estudamos ontem em nossa escola sabática. Ele é todo poderoso, ele é o ser que faz tudo aquilo como lhe agrada. Então não existe criatura que possa se igualar a Deus. Quem tem medo do diabo, nós devemos ter cuidado, irmãos, devemos vigiar, porque ninguém brinca com o leão, né? O leão ele pode devorar você. Também não devemos brincar com o nosso inimigo, o diabo. Mas ter medo do diabo, não. Nós temos que temer a Deus. Temos que temer a Deus. Deus é soberano, Deus controla tudo. Amém? Então, é assim que devemos crer. Ele não tem poder para nada, e eu creio assim também. Glória a Deus. Então, estamos concordando, né? Aqui, se nós discordássemos também não teria problema, porque essa é uma opinião que pode variar. Mas eu creio que, biblicamente, é assim que nós devemos crer. Então, irmãos, em relação aos espíritos maus, em relação aos demônios, olha que interessante, acompanha comigo aqui. Existem 3 coisas que eles fazem aqui em relação a Jesus e que muitas vezes nós, seres humanos, até crentes, cristãos, não fazemos. Aqui nós vamos ver o exemplo dos demônios. Eles fazem coisas que nós deveríamos fazer, por incrível que pareça. O que, pastor, os demônios fazem em relação a Jesus e nós também deveríamos fazer? Pai do Senhor, irmão Gerlando, que Deus abençoe você e a sua família. Em primeiro lugar, eles conhecem Jesus. Os demônios conhecem Jesus. Verso 23 diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus? Eles conhecem Jesus. E às vezes nós temos dúvida em relação a quem Jesus é. Os demônios sabem quem Jesus é. E nós, seres humanos, muitas vezes não sabemos. Muitas vezes nos perguntamos: quem é Jesus? Será que ele tem poder para isso? Será que ele tem poder para aquilo? Nós temos dúvida acerca de quem Jesus é. Então, irmãos, precisamos conhecer Jesus. Os demônios conhecem. E não apenas eles conhecem Jesus, o que é mais admirável é que eles respeitam Jesus. Olha a autoridade que Jesus tem. Os demônios respeitam o Senhor. De que é que eles chamam Cristo? Jesus Nazareno. E o que é mais impressionante, o Santo de Deus. Olha como é que eles chamam Cristo. O Santo de Deus. Eles não blasfemam contra Cristo aqui, pelo menos não na presença dele diretamente, né? Eles o chamam por nomes respeitáveis. Jesus Nazareno, nem tanto, mas o Santo de Deus, eles sabem quem Jesus é e eles o respeitam. E às vezes nós, seres humanos, com palavras, com gestos, com atitudes, acabamos desrespeitando o nosso Senhor. Nós não respeitamos muitas vezes como os demônios respeitam. Então eles conhecem Jesus, eles respeitam Jesus e eles obedecem Jesus. Eles obedecem Jesus. Jesus dá 2 ordens para ele, para esse demônio, para esse espírito mau. Primeiro, cala-te. O demônio fala com Jesus, Jesus não quer conversa. Jesus não faz entrevista com o demônio, como se faz por aí, né? Jesus apenas diz: cala-te e sai desse homem. Exatamente, exatamente. Como a irmã Yolanda está falando aqui. Às vezes, a liberdade vira irreverência, né? Irreverência. O cara lá de cima é o exemplo que está sendo dado aqui e muitos outros. Intimidade é uma coisa, irreverência é outra. Nós somos íntimos dos nossos pais, né? Mas não podemos ser desrespeitosos para com eles. Nós podemos ser íntimos de uma autoridade, mas não podemos desrespeitar uma autoridade. Aí com Deus a gente fala do jeito que quer, né? A gente cita o nome que quer, como se fosse um menino. Precisamos ter cuidado com isso.
Os demônios respeitam Jesus e, como eu estava dizendo, obedecem Jesus. Os demônios obedecem Jesus. Jesus dá 2 ordens. O que o demônio faz? Ele obedece. Jesus diz: cala-te e sai desse homem. O que o demônio faz? Ele não fala mais, ele até grita, ele brada, ele agita violentamente, mas ele sai. Mas ele obedece. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Os demônios estão debaixo do poder, do comando de Jesus. Então não tem esse negócio de um do lado, outro do outro, não. O poder de Jesus, a autoridade de Jesus é infinitamente maior, meus irmãos. É o que nós vemos aqui, nesse terceiro milagre de Jesus que nós estamos estudando. Então esse é o primeiro, é a primeira expulsão de demônios que nós vemos aqui. É a primeira de muitas que nós ainda vamos estudar, né? Pretendemos estudar todos os milagres de Jesus narrados nos evangelhos. Esse é só o terceiro. É o milagre que fala sobre a expulsão de demônios. Nós vamos ver muitos outros. Pai do Senhor, irmão. Fica à vontade. Aí eu pergunto, e nós? Os demônios obedeceram Jesus, e nós? Estamos conhecendo Jesus? Estamos com desejo de conhecê-lo mais e mais para não termos dúvidas sobre quem Ele é? Nós estamos respeitando Jesus com as nossas palavras? Nós estamos respeitando Jesus com os nossos gestos, com a nossa vida? Estamos elogiando Jesus? Nós estamos obedecendo Jesus nas ordens que Ele nos dá, nos comandos que Ele nos dá? Olha, às vezes nós temos que aprender até com o mal. Às vezes nós temos que aprender características boas até com os nossos inimigos. Então aqui os demônios obedecem Jesus pelos motivos errados, né? Por medo. E nós podemos obedecer Jesus por amor. É diferente, é superior. Amém? Versos 27 e 28 dizem assim. Olha a consequência de tudo, né? Olha os resultados. E todos se admiraram. Depois que o demônio saiu do rapaz, não é isso? Do homem. Verso 27, Marcos 1 e 27 diz que todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Verso 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Como eu disse, esse texto fala de dois momentos em que a multidão se admira com Jesus. Primeiro, com a autoridade com a qual ele ensina, no início do texto, e agora com a autoridade com a qual ele expulsa os demônios. Eles perguntam: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Chegou algo novo na nossa região? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então parece que os seres humanos têm dúvida sobre quem é, sobre quem Jesus é. Os demônios não. Os demônios sabem. Os seres humanos estão aprendendo quem Jesus é, né? E aí a fama de Jesus começa a correr rápido por toda aquela região. Aqui é o início, irmãos. Aqui é o início do ministério de Jesus, é o terceiro milagre apenas, mas a fama de Jesus já começa a correr rápido. Olha que interessante. Jesus logo se dispõe a ensinar. E qual é o resultado? A sua fama logo começa a correr. Jesus se prontifica a ensinar e a sua fama começa a correr. Glória a Deus. Que a fama de Jesus corra os 4 cantos da terra. Que ele seja famoso em toda a terra. Amém? Irmãos, para encerrar, que aplicações nós podemos tirar de tudo isso? Eu posso compartilhar com você 2. Primeiramente, Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Jesus é aquele que tem autoridade para nos ensinar. Irmãos, são tantas vozes hoje
pedindo a nossa atenção, querendo nos orientar, né? Você abre a internet, você vê ali dezenas de conselhos, de orientações, você compra um livro, você vê mais orientações, você assiste o jornal, você assiste um vídeo. Muitas vozes querendo nos dirigir. E se nós não tivermos cuidado, nós acabamos nos perdendo com tantas vozes. Sabe qual é a solução? Vamos para a fonte. Vamos para a palavra. Vamos para Jesus. Sabe qual é a característica de uma ovelha de Jesus? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a voz de Jesus que nós temos que ouvir, né? Ele tem autoridade para nos ensinar. Vamos permitir que Jesus nos ensine. Estou em dúvida. Vou para a palavra. Vou para a palavra. Vou para a presença de Deus. Eu vou para Jesus. Vou perguntar o que Ele quer de mim. O que Ele quer fazer. Ele tem autoridade para ensinar. Nós vimos isso hoje, né? Deus é o Todo-Poderoso e não dá a sua honra, glória e poder. Por isso o nosso adversário, até para fazer algo, tem que pedir a Deus. É verdade. Assim aconteceu com Jó e conosco. Não poderia ser diferente. Por isso devemos vigiar e nos manter debaixo da sua proteção. Muito bem. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, primeira conclusão que nós tiramos aqui é que Jesus é o nosso mestre. Ele tem autoridade para nos ensinar. Segunda conclusão que eu tiro aqui, falando mais agora sobre a expulsão. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Olha que coisa boa, irmãos. Jesus é aquele que pode expulsar o mal da nossa vida. E não apenas da nossa vida, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus é aquele que pode libertar, que pode expulsar o mal dos nossos. Não apenas de nós, mas dos nossos, da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso planeta. É Jesus, a chave é Jesus. Ele é o dono da autoridade, Ele tem todo o poder. De fato, como nós vemos aqui, o mal, ele pode até ser mais forte do que nós. De fato ele é, nós temos que reconhecer. O mal é maior do que nós, o mal é mais forte do que nós, por isso que ele possuiu o homem aqui. O homem estava possuído por um espírito imundo. Por quê? Porque o mal, ele vem realmente com um poder maior do que o nosso. O mal vem realmente com um poder para nos destruir. E muitas vidas têm sido destruídas pelo mal. Agora escuta, se o mal é maior do que nós, ele não é maior do que o nosso Deus. Se ele tem poder, se ele tem autoridade para nos destruir, Jesus tem autoridade para destruí-lo. Você viu o que foi que os demônios perguntaram a Jesus? Você veio nos perder? Olha o medo que eles têm de Jesus. Eles reconhecem a superioridade de Jesus. Eles perguntam: o Senhor veio já para nos destruir? Foi isso? Não é justo, o Senhor veio antes do tempo. Nós queríamos um pouco mais de tempo. Ei, o inferno treme diante do nome de Jesus. O inferno treme diante da autoridade de Jesus. E é nessa autoridade que nós temos que confiar. E quer saber? Ele compartilha essa autoridade conosco, né? Ele nos dá essa autoridade também para pisar em serpentes e escorpiões. Então, como seguidores de Jesus, nós participamos da autoridade de Jesus. Então, se o mal está na tua vida, se o mal está na tua casa, se o mal está na tua família, clama a Jesus, busca a Jesus, confia em Jesus, clama a Jesus. Pede para Ele fazer aquilo que você não conseguiu, aquilo que você não pode. E Ele com certeza vai ouvir o meu clamor, com certeza Ele vai ouvir o teu clamor. Amém? Então esse foi o nosso estudo de hoje sobre o terceiro milagre de Jesus, a autoridade de Jesus para nos ensinar e a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Glória a Deus, que isso nos edifique. Aqui em Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. O maior mestre é o Salvador do mundo. E é isso para quem crê. Aleluias. Muito bem, irmã Yolanda. Glória a Deus. Irmão, na nossa próxima oportunidade, próximo domingo, nós vamos estudar sobre o quarto milagre de Jesus. Se você não assistiu os primeiros, eles estão
gravados em nosso canal, o canal da Igreja Bíblica Renovada Ágape no YouTube, tá bom? Fique atento sobre o horário da nossa escola dominical no próximo domingo. Como eu disse, vai ser difícil fazermos à tarde, porque vamos ter culto à tarde, tá bom? Por conta do decreto, provavelmente nosso culto vai ser às 3h30 no próximo domingo, porque tem que ser até 5 horas da tarde, se não me engano. E aí, provavelmente, a escola dominical vai ser em outro horário, eu vou anunciar para vocês. Talvez vai ser após o culto matinal, tá bom? O culto matinal termina 10 horas, e aí umas 10h10 nós poderemos estar fazendo a nossa escola dominical. Já vai ser presencial, quem puder estar aqui às 9 horas da manhã, assiste o culto e logo depois um pouco de meditação sobre os milagres do Senhor, tá bom? Irmã Sônia Regina, glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua família também, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco nós teremos culto da família às 18 horas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse estudo para que mais pessoas possam conhecer mais sobre o Senhor Jesus.